Cumprimento ainda, nominalmente, o excelentíssimo senhor senador Alessandro Vieira, bem como o excelentíssimo senhor Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, pela apresentação dos requerimentos de convocação que me deram a oportunidade de estar aqui para prestar os esclarecimentos. Gostaria, em primeiro lugar, me solidarizar pelas famílias das mais de 575 mil vidas perdidas no Brasil por conta da pandemia do Covid-19. Esta é uma triste realidade. Estou aqui para colaborar com as investigações também em respeito a estas vidas e famílias. Neste momento, me assistem com toda atenção a minha própria família, meus pais, minha esposa e filhos. Portanto, eu falo aqui com a responsabilidade de estar olhando para os olhos de cada um deles. São as pessoas que eu mais amo nesta vida e quem eu nunca irei decepcionar, mas sim resguardar um legado de retidão. Senhores e senhoras senadoras, a Belcher Farmacêutica foi a responsável legal e representante necessária do laboratório CanSino para a vacina Convidécia no Brasil, no período de 19 de abril a 10 de junho de 2021. A Belcher nunca foi uma mera intermediária ou facilitadora da CanSino no Brasil, para interface junto aos órgãos públicos. Da mesma forma, não era uma simples vendedora, muito menos uma atravessadora. Começo destacando isto por entender que a utilização de alguns termos possa ser interpretada de forma pejorativa para o enquadramento funcional e atuação legal da nossa companhia. Assim, para que fique ainda mais claro, a Belcher era parceira institucional e técnica da CanSino no Brasil, tal como prevê a legislação brasileira, sendo responsável por assumir riscos farmacológicos e todas as obrigações legais e sanitárias relativas à vacina Convidécia, num contexto ainda mais complexo e arriscado da pandemia. É importante dizer que em 16 de junho nós apresentamos a esta comissão, tal como requerido às vossas senhorias, a vossas excelências, informações detalhadas acerca da atuação da Belcher, com 11 conjuntos de documentos e 16 notas explicativas, inclusive a demonstrar as responsabilidades assumidas pela Belcher com a vacina Convidécia. Gostaria de destacar que, além da legislação que disciplina a atuação de empresas estrangeiras no Brasil, no caso concreto das vacinas, também há uma resolução 475 de 2021 da Anvisa a determinar que o pedido de autorização para o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 deve ser solicitado por uma empresa representante legal do produto no Brasil, que atenda todas as diretrizes técnicas e exigências regulatórias no nosso país. A representante também deve cumprir as determinações da resolução da Anvisa, a de número 406 de 2020, a assumir todas as obrigações legais e sanitárias relativas ao produto. Estas são apenas algumas das amplas e complexas atribuições assumidas pela nossa companhia, que atua no Brasil há 10 anos com o mesmo CNPJ, detém licenças e certificações da Anvisa e cumpre as diretrizes técnicas e exigidas regulatórias. A Belcher ainda tem uma história a zelar, 5 décadas de atividades nos Estados Unidos. Eu também tenho uma vida inteira dedicada à indústria farmacêutica, começando como estagiário, passando por mais diversas áreas de departamentos, até alcançar a posição da presidência do Brasil no Brasil. A representação da CanSino no Brasil trata-se, portanto, de um trabalho muito sério e profissional, não uma aventura. Bom, a primeira comunicação formal da Belcher perante o Ministério da Saúde sobre a vacina Convidécia se deu de forma direta, a partir de um e-mail enviado ao órgão em 12 de maio de 2021, com as informações gerais sobre a vacina e as credenciais formais da Belcher com os poderes reais para exercer a regular representação da CanSino. A partir desse e-mail e após a análise dessas documentações, a Belcher foi recebida em uma reunião presencial no Ministério da Saúde em 19 de maio de 2021, inicialmente com equipe técnica do Departamento de Imunização.
Neste 19 de maio, a representação da Cansino da Belcher já era pública e notória e destaque na imprensa, pois no dia anterior, no dia 18 de maio, apresentamos à Anvisa o pedido de autorização para o uso emergencial da vacina Convidécia. Após a primeira reunião com o Ministério, a Belcher trocou e-mails com a equipe da Secretaria de Vigilância Sanitária e, posteriormente, participou de 2 reuniões com o secretário executivo do órgão, o senhor Rodrigo Cruz, nos dias 20 e 26 de maio. Todos esses fluxos de e-mails foram disponibilizados pela Belcher para essa CPI. Dando continuidade à interface direta e formal com o Ministério, em 27 de maio, a Belcher realizou o protocolo eletrônico para solicitar ao órgão a emissão da carta de intenção, de acordo com as diretrizes repassadas pela Cansino. Os documentos foram homologados no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, do Ministério da Saúde, e o processo seguiu o trâmite regular até que, em 4 de junho, a carta de intenção foi apresentada. O objetivo da carta de intenção era inaugurar um canal formal de tratativas da vacina Convidécia junto à Cansino. Na prática, a nossa interface com os órgãos se limitou a viabilizar esse documento. A Belcher não firmou contrato algum com o Ministério da Saúde, nem mesmo trocou minuta contratual de qualquer natureza. De fato, os órgãos apenas emitiu uma carta de intenção não vinculativa e com condicionantes, a exemplo da autorização regulatória junto à Anvisa de qualquer compromisso contratual e da entrega de 60 milhões de doses ainda em 2021, para reforçar o Plano Nacional de Imunização, por se tratar da vacina com a tecnologia a ser aplicada de apenas somente uma dose. O ministro Marcelo Queiroga chegou a informar sobre a possibilidade da vacina de uma dose na Cansino, quando esteve aqui nessa CPI no dia 8 de junho de 2021. É importante destacar, no entanto, que após a emissão da carta de intenção, sequer houve a primeira rodada comercial entre o Ministério da Saúde, a Cansino e a Belcher, ou seja, não houve nenhuma interface perante ao órgão ministerial. Em relação à Anvisa, a Belcher participou de 2 reuniões técnicas antes de protocolar o pedido de autorização de uso emergencial. Uma em 30 de abril e outra dia 10 de maio. A Belcher não participou das reuniões nos dias 8 e 15 de março com a Anvisa, até porque a representação formal da Belcher iniciou apenas em 19 de abril de 2021, a partir da expedição da carta de autorização expedida pela Cansino. Ocorre que, dia 10 de junho, a Cansino revogou unilateralmente as credenciais da Belcher, alegando razões de compliance. A Cansino comunicou isso à Anvisa em 17 de junho. Já a Anvisa informou ao Ministério em 18 de junho. De modo que, desde então, a carta de intenção expedida pelo órgão automaticamente perdeu seus efeitos. Ainda assim, a Belcher reuniu com a Anvisa mais uma vez em 21 de junho. Na oportunidade, solicitamos o prazo para nos manifestar sobre a decisão unilateral da Cansino, na tratativa de evitar descontinuidade regulatória que pudesse impactar negativamente o acesso do Brasil à vacina Convidécia. Afinal, o pedido emergencial continuava em análise, aguardando o cumprimento de diligências pela Cansino. A Belcher, desde o início, empenhou esforços e cumpriu todas as suas obrigações. Até em 28 de junho, a Anvisa decidiu pelo encerramento do processo em razões de descredenciamento legal da Belcher. O encerramento se deu sem avaliação do mérito do pedido de uso emergencial, já que foi reinterrompido ainda em fase de diligências. Até hoje, apesar do importante mercado brasileiro interessar a qualquer empresa estrangeira, não há notícias de que a Cansino tenha retomado a interface com a Anvisa, nem dado continuidade às tratativas com o Ministério da Saúde. Nós apresentamos a essa CPI um conjunto de certidões negativas a demonstrar o status regular da Belcher. Não existe impedimento técnico ou razões efetivas de embaralhar a atuação da nossa companhia no Brasil. Estes e outros documentos são de conhecimento da Cansino, disponibilizados no período prévio de due diligência.
A Belcher não reconhece as alegações de compliance em prejuízo à nossa companhia. Por isso, nossos advogados estão avaliando acerca da possibilidade ou não da judicialização da descontinuidade unilateral promovida pela Cansinó. Bom, para dinamizar as informações, apresentamos a essa CPI um quadro analítico com a linha de tempo das principais datas relacionadas à representação do Brasil da Cansino, caso a consulta seja do interesse de algum dos senhores ou senhoras. Agora, gostaria de esclarecer outros fatos relevantes para que não haja conflito com procedimentos relacionados à vacina Convidécia, da vacina Convidécia da Cansinó. Explicarei a seguir o contexto que envolve a mim, a Belcher e os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard e o Alan Excel. Entre fevereiro e março de 2021, a Belcher foi convidada para contribuir tecnicamente com um grupo de empresários interessados a doar vacinas, insumos e equipamentos ao SUS e reforçar o Programa Nacional de Imunização. O objetivo era humanitário e, pessoalmente, sempre fui muito sensível a essas causas. Neste período, inclusive, a Belcher estava empenhada em destinar doações ao estado do Amazonas, que enfrentava o período mais grave da crise sanitária no Brasil. Neste contexto, eu fui convidado a participar em 17 de março com uma live com os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard e o Alan Excel. Em pouco mais de 30 minutos de conversa, realizei apenas 2 pequenas intervenções que somadas não chegam nem a 1 minuto. Falei sobre os esforços que estavam em andamento na tratativa de viabilizar a doação de vacinas ao Brasil, em termos da Lei 14.125 de 2021. Inclusive, nem eu nem a Belcher realizamos atos para o Congresso que alterasse essa lei. Bom, a partir de algumas conexões internacionais, conseguimos a interface com um laboratório Sinovac, com o qual se aventou a possibilidade de aquisições de 9 milhões de doses de vacinas prontas da Coronavac. Estas doses seriam adquiridas pelo grupo de empresários e integralmente doadas sem fins comerciais. Portanto, protocolamos nos dias 22 e 30 de março 2 pedidos de autorização de importação de doses prontas para fins estritos de doação. Ambos pedidos foram homologados no SEI do Ministério da Saúde e seguiram trâmite regular no âmbito do órgão. Os documentos protocolados consignavam expressamente que os imunizantes serão doados integralmente ao SUS para serem utilizados no PNI, nos estritos termos da Lei 14.125 de 2021, ou seja, haveria a doação da integralidade das doses até que fossem vacinados todos os grupos prioritários e de 50% após esta fase, destinando a outra metade para vacinação também gratuita aos colaboradores das empresas envolvidas na ação. Em 6 de abril, a Belcher foi notificada o despacho técnico do Ministério declarando que não se vislumbra óbice em procedimento de aquisição, desde que concretiza negociação tanto com a Sinovac quanto o Instituto Vital Brasil. No despacho... Instituto Butantan. O despacho destacou ainda a empresa, no caso, a Belcher, se compromete a realizar a doação integral ao SUS para utilização ao PNI. Naquela fase, desconhecíamos a relação de exclusividade existente entre a Sinovac e o Instituto Butantan para a disponibilização da Coronavac no Brasil. A Sinovac, na interação preliminar, apenas nos teria exigido conhecimento prévio do Ministério e da Embaixada da China. Por isso, em 12 de abril, a Belcher solicitou uma audiência ao corpo diplomático chinês para tratar da pretensão de doações das vacinas. Em 14 de abril, participamos na agenda com a Embaixada da China, que, de forma semelhante ao Ministério, recomendou a interface com o Instituto Butantan a referendar a pretensão das doações das doses da vacina Coronavac. A reunião com o Instituto Butantan acabou não ocorrendo e os procedimentos de doação não foram concretizados.
Antes disso, em 13 de abril, a Belcher participou de uma reunião presencial com o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, a abordar única e exclusivamente sobre a pretensão das doações. Neste dia, o empresário Alain Essel participou da agenda. Nesta data, reitero, a Belcher não era representante da Cansinô no Brasil. Tudo isso para esclarecer o contexto que envolve a Belcher e os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard e o Alain. Está exclusivamente relacionada à tratativa de doações de doses da vacina Coronavac importadas e prontas. Não há qualquer relação da Convidécia com os referidos empresários. Da mesma forma, não houve interferência dos empresários Luciano Hang ou Carlos Wizard com a interface institucional realizada pela Belcher junto ao Ministério sobre a vacina Convidécia. Não há também relação societária, formal ou informal, entre a Belcher e os empresários Luciano Hang e Carlos Wizard, qualquer de suas empresas e representantes. Não há qualquer relação ou interesse comercial dos referidos empresários na representação do Brasil da Cansino. Bom, para dinamizar as informações, também apresentamos essa CPI um quadro analítico com a linha de tempo das principais datas relacionadas ao contexto de doações e a relação da Belcher com os referidos empresários, caso a conjunta seja de interesse dos senhores e senhoras. 15 segundos. Há outra questão que preciso esclarecer nessa oportunidade. Há relatos que o ministro Marcelo Queiroga teria... Há outra questão que preciso esclarecer nessa oportunidade. Há relatos que o ministro Marcelo Queiroga teria me recebido dia 15 de abril na qualidade de representante da Cansinô, acompanhado do deputado Ricardo Barros, sem registro na agenda. Esta informação não é verdadeira. Reitero que a Belcher não representava a Cansinô nesta data. A Belcher obteve a carta de autorização da Anvisa apenas da carta de autorização da Cansinô apenas dia 19 de abril. A primeira interface da Belcher com o Ministério da Saúde sobre a vacina Convidécia se deu a partir do e-mail enviado pela Belcher em 12 de maio, viabilizando a reunião presencial em 19 de maio. Estou concluindo, tá? Mais 2 minutinhos. Em 15 de abril, eu participei de uma audiência coletiva no Ministério, promovida pela Frente Parlamentar dos Medicamentos, que é presidida pelo deputado Ricardo Barros. Na reunião, haviam outras 6 empresas e não tratava de vacinas, muito menos da Convidécia. A audiência foi registrada pelo Ministério, com publicação e fotos no Flickr do órgão, deixando claro a imagem dos participantes da agenda coletiva cujos nomes e funções em empresas foram formalizadas e são de conhecimento do órgão ministerial. Não se tratou, portanto, de uma agenda às escuras e sem registro sobre a vacina Convidécia. Como disse, reitero, era impossível estar a tratar sobre a Cansino nesta audiência coletiva, pois sequer a Belcher tinha as credenciais e poderes de representação expedidos pela Cansino nesta data. O deputado Ricardo Barros não participou da reunião sobre a vacina Convidécia no Ministério, tampouco fez gestões com órgãos nesse sentido. Não há vínculo comercial ou societário, direto ou indireto da Belcher e seus sócios com o referido parlamentar. Afirmo categoricamente que toda a atuação e interface institucional da Belcher perante o poder público e suas parceiras nacionais e internacionais privadas se deu como sempre se dá, com boa fé, de forma totalmente ética, técnica, profissional e regular. Por isso, com total transparência, aqui estou a colaborar com a CPI. Muito obrigado a todos e a todas e continuo à disposição dos senhores e senhoras senadores.